Obadias. Obadias 15 a 19. Pode ler. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça, falando de Edom. Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. E ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os da planície dos filisteus possuirão todos os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Tá, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, que são pastores e intérpretes da Bíblia. Até onde vai o alcance dessa profecia? Porque é uma profecia de juízo contra aquela geração. Exatamente. Por que quem está vivendo 2000 anos depois tem que pagar? Então, durante o nosso debate, nosso encontro aqui, eu procurei abordar as questões bíblicas de como tomar as decisões, de que lado ficar. A gente viu a questão histórica da igreja que se posicionou mediante o discernimento dos fatos, né? O levantamento. Também falei um pouco do momento atual que vive esse conflito, esses dois grupos, e falei sobre a profecia. Quando a gente olha para a profecia, nós vamos encontrar passagens, por exemplo, aquela de Jesus, que entra na sinagoga lá em Nazaré e lê uma profecia de Isaías e para no meio da profecia e diz: hoje se cumpriu essa profecia. Ou seja, as profecias que se cumpriram, se cumpriram. Só que ele não continuou lendo é chamado de paraxá, a porção. Por quê? Porque se nós continuarmos lendo aquilo que ele parou e não leu, vai falar do juízo futuro. Ou seja, a profecia ela tem dupla referência. Ela pode acontecer num momento imediato, num momento vindouro, ou num momento, mas só que ainda próximo, ou num momento ainda longínquo. Quando nós olhamos para Daniel, capítulo 9, verso 24, fica claro isso daqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade. Essa parte já aconteceu em Cristo, o pastor falou aqui. O sacrifício não tem mais sentido, né? Mesmo assim, o templo só foi destruído no ano 70. Ou seja, os apóstolos, os discípulos, sacrificavam no templo, durante a semana, nos sacrifícios diários. Eles iam para a sinagoga e se reuniam nas casas. Isso é interessante. Hebreus vai mostrar a superioridade do sacrifício de Cristo, a superioridade. E aí então, se nós pararmos aqui, está resolvida essa questão. Porém, cumpriu já na história a segunda parte, que diz: e trazer a justiça eterna, e selar a visão, e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Não é? Ou seja, a profecia ela tem dupla referência. Seria uma ingenuidade nossa dizer: não, isso aqui já se cumpriu. Não se cumpriu. Então, pastor, aliás, o livro do pastor Magno trata sobre isso. Quando ele fala do cativeiro de Israel que ele está suspeitando, ele está certo, porque lá em Apocalipse 12, um remanescente vai ser protegido por Deus, vai ser levado, sabe para onde? Lá para a Jordânia, lá para a região de Petra. E vai ser protegido lá, nas cavernas. Um remanescente. É um remanescente. Olha que interessante. Exílio. Olha que interessante. Esse próximo exílio começa onde? Esse tipo de guerra está fomentando o exílio lá na frente. As nações, a Bíblia diz, tanto nos profetas quanto no Apocalipse, vão se voltar contra Israel. É uma questão de tempo, porque isso é profecia. Bom, não, a única questão que eu queria saber é a seguinte: vamos supor que tem um palestino assistindo ao programa, leu essa profecia de Obadias e ouviu vocês. Ele vai chegar à conclusão que o senhor está dizendo: desista, porque não adianta, essa guerra está perdida, porque Deus destruiu os descendentes de Edom. Será que é assim? Independente do que o palestino ouviu da gente debatendo sobre esse assunto, se o Espírito Santo de Deus não convencer os palestinos, o judeu, não convencer do pecado, da justiça e do juízo, a obra não será feita da salvação. Quando é dito que nós temos estado do lado da paz, nós temos estado do lado da verdade. Essa aqui é a grande questão, porque a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, quando disserem a paz e segurança,
haverá repentina destruição. Só em Cristo há, de fato, a verdadeira paz. Agora, quanto à questão da terra, a terra é o único lugar na face da terra que Deus disse que colocou o seu nome. Israel é responsável em cuidar da terra. Porque pecou, foi disciplinado e tirado da terra. Mas enquanto Israel esteve na terra, todos os estrangeiros, inclusive a família de Moisés que subiu e os estrangeiros que vieram do Egito, viveram com Israel. E aqueles que eles não conseguiram desalojar, estabeleceram certas condições para eles, como os gibeonitas que deram golpe lá em Josué. Eles ficaram como cortadores de árvores e carregadores de água. Estão lá até hoje. O soldado, o herói da guerra, é um druso, que ele foi para o combate, foi ferido, foi para o hospital, foi tratado, está bem e voltou para o combate. Quem é um druso? Não é judeu, não é palestino, tem uma religião diferente, costumes diferentes, está lá servindo Israel.